Oxente, junte-se a mim ao redor dessa fogueira que arde no coração do sertão, onde a lua escapa por trás das nuvens como quem foge de um segredo. Sinta o cheiro da terra seca, o canto distante dos grilos e o vento sussurrando histórias antigas pelos caules dos mandacaros. Hoje vou contar um relato de gelar a espinha, o uivar macabro do lobisomem de Juazeiro. Imagina só, o céu lá em cima, tão estrelado e silencioso, e de repente rompe um uivo estridente que atravessa a noite como uma lâmina. Dizem que lá nas palmeiras do Vale do São Francisco anda uma criatura meio homem, meio fera, faminta por medo e sangue. Cada badalada do sino na igreja, mesmo sem ninguém ali, é um convite para o assombro se apossar da alma. E eu, cabra da peste, digo que quem escuta esse uivo, bem, não volta a dormir sem um calafrio correndo pelas veias. Aguente firme o coração, porque a cada trecho dessa prosa, o luar vai clarear o terrível encontro entre homem e monstro. Segure o chapéu, porque a caçada está prestes a começar. Eu me lembro como se fosse ontem daquela noite sufocante em Juazeiro. Eu estava sentado na varanda, sentindo o calor persistente do sertão que grudava na pele, quando o vento mudou de repente e trouxe um uivo que parecia rasgar o silêncio. Foi um som agudo, dilacerante, que fez meu coração disparar de medo. Os cachorros da vizinhança, sempre tão barulhentos, deram um silêncio abrupto. Era como se até mesmo a terra tivesse parado para ouvir aquela agonia bestial. Eu afundei na cadeira de madeira seca, respirando com dificuldade, tentando entender se aquilo era real ou produto de minha imaginação cansada. Fiquei alguns segundos imóvel, fitando o escuro à minha frente. Então, algo entre as palmeiras do Vale do São Francisco chamou minha atenção. Vultos esguios movendo-se de forma quase sobrenatural, deslizando sem fazer barulho, deixando pegadas profundas que exalavam um cheiro acre de carne podre. Eu me levantei com a respiração curta, sentindo o chão tremer sob meus pés. Meus olhos lacrimejaram quando a luz da lamparina tremeluzia, e o medo me fez congelar. Cada passo que eu dava em direção à janela era acompanhado por um estalo de galho seco, como se a natureza inteira protestasse contra minha ousadia. Quando minha mão finalmente alcançou a cortina, percebi que não havia saída. Aos meus olhos, aqueles vultos se aproximavam lentamente, revelando figuras que nunca deveriam existir. Corpos humanos tomados por pelos negros e espessos, membros esticados de forma anômala, rostos travestidos em fúria animal. Foi naquele instante que vi os olhos incandescentes, duas esferas brilhando como brasas famintas, cravados em mim. Um rugido profundo ecoou pelo ar, reverberando em meu peito e ecoando dentro da minha cabeça como um sino demoníaco. Eu tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. O sangue latejava em minhas têmporas e senti o suor escorrer pelo rosto, misturando-se à poeira do sertão. Saí correndo para dentro de casa, trancando portas e janelas com mãos trêmulas. Mesmo assim, o uivo continuava, cada vez mais alto, mais cruel. Então, à meia-noite, o sino da igreja tocou sozinho, sem ninguém por perto, anunciando a caçada infernal. A cada badalada, meu corpo ficava mais rígido, e eu soube que não era apenas um rumor de assombração. Algo realmente caminhava pelas ruas secas, devorando almas incautas. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu me encolhia no canto do quarto. O cheiro de terra molhada antes da chuva tomou conta do ambiente, misturando-se ao fedor de morte que vinha do lado de fora. Eu fechei os olhos, rezando baixinho, suplicando para que aquela criatura não me encontrasse. Mas no fundo do meu peito, eu sabia que ao amanhecer, a noite teria deixado cicatrizes permanentes na minha alma, e que o uivo macabro do lobisomem de Juazeiro jamais me abandonaria. Eu tremia como vara verde,
sentindo cada batida do meu coração explodir no peito. Meus joelhos batiam um no outro e eu me lembrei das histórias antigas que minha avó contava sobre criaturas que habitavam o sertão nas noites sem luar. Ela dizia que, quando o vento canta de forma estranha e os grilos se calam, é sinal de que algo das sombras está atento. Hoje, percebo que nunca levei suas palavras a sério até escutar aquele uivo medonho. Acordei naquela madrugada algumas vezes, suando frio, com a impressão de que passos pesados ecoavam no corredor. Corri até a porta para verificar, mas encontrei apenas silêncio e as paredes frias do meu casebre. Cada sombra parecia se mover com vida própria, dançando e provocando meu desespero. Eu me agarrei à fé que me ensinaram na igreja, murmurando orações como se elas pudessem manter a fera afastada. Deitei-me no chão, junto à porta trancada, observando as tábuas rejuntadas e os pregos brilhando à luz trêmula do lampião. O uivo soou de novo, distante, mas profundo, fazendo o próprio chão tremer. Senti o chão vibrar debaixo de mim, como se o sertão inteiro estivesse vivo, pulsando ao ritmo daquela criatura. Foi então que eu percebi, não havia escapatória. O lobisomem caminhava em minha direção, guiado pelo medo que eu exalava. Quando o dia finalmente nasceu, as primeiras frestas de sol atravessaram o poleiro da janela e meu corpo sentiu alívio. Havia silêncio. Saí devagar, sem coragem, para examinar o quintal. As pegadas haviam desaparecido, mas um rastro úmido e escuro manchava a terra. A marca era profunda, afundando onde antes pisara eu. Levei as mãos ao rosto, trazendo de volta cada fragmento de pavor daquela noite. Mesmo agora, com o sol alto, eu sinto o uivo ecoar em minha mente e, onde quer que esta história chegue, aviso. Nunca olhem para as sombras do sertão sem antes rezar, pois o lobisomem de Juazeiro ainda uiva sob o luar, pronto para devolver o medo a quem ousar escutá-lo. Quando ouvi aquele uivo pela segunda vez, meu corpo gelou por completo. Eu havia saído do quarto para tentar entender o que acontecia, mas a escuridão me envolveu como um manto pesado. No instante em que o som rasgou o ar, senti um frio cortante percorrer minha espinha e meus pelos se arrepiarem como se tivessem vida própria. Tentei manter a voz firme, mas tudo que consegui foi um suspiro trêmulo, quase inaudível, que se perdeu na imensidão da noite. O canto bestial parecia vir de todos os lados, rodeando-me, invadindo cada canto do meu ser. Eu caminhei passos lentos em direção à porta da varanda, cada movimento pesado soando alto demais no silêncio absoluto. A madeira rangia sob meus pés e eu imaginava as garras daquela criatura rasgando tábuas e carne em um único gesto. O segundo uivo soou mais próximo, mais estridente, como se uma lousa de ferro fosse arranhada por dentro de meus tímpanos. Meus ouvidos latejaram e senti o mundo girar por um segundo. Parei, prestei atenção e pude ouvir o som do próprio vento diminuindo, como se a natureza temesse acompanhar a sinfonia do horror. A respiração ficou pesada e meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Eu me aproximei lentamente da borda da varanda, a poucos passos daquelas palmeiras onde vira vultos pela primeira vez. Cada palmeira lançou sombras loucas na parede do casebre, criando formas que brincavam com minha mente, convidando-me a correr ou enfrentar o que estava por vir. Eu queria gritar, alertar alguém, mas a garganta seca e o medo impediam qualquer som. Então, o uivo cessou abruptamente, deixando o ar imóvel e a noite ainda mais pesada. Por alguns segundos, o silêncio foi minha única companhia. Foi um silêncio tão profundo que chegava a doer nos tímpanos. Então, um terceiro uivo explodiu diferente de todos os outros. Era gutural, arrastado, cheio de fúria contida. Senti vibrações no chão, como se a própria terra tremesse em resposta àquele clamor primitivo. Meu corpo estremeceu e dei um passo para trás, tropeçando nos móveis na varanda.
Eu tentei chacoalhar a cabeça para afastar a confusão, mas a escuridão parecia girar ao meu redor. Lembrei-me das rezas que minha mãe murmurava quando eu era criança, frases simples que deveriam proteger o lar. Sussurrei essas palavras, esperando que elas criassem uma barreira invisível contra o mal que se aproximava. Mas o uivo voltou, ainda mais alto, misturando-se a um som de passos arrastados. Algo tocou o corrimão da varanda com força, deixando marcas profundas na madeira. Meu peito apertou como se alguém tivesse fincado um punhal em meu interior. Com o último lampejo da lamparina, pude ver uma silhueta se formar na beira da varanda. Uma criatura enorme, de membros grossos e curvados, com pelos negros como a noite e olhos que brilhavam em um tom entre o amarelo e o vermelho. Meus joelhos fraquejaram e eu caí de costas, recuando até bater no batente da porta. Aquela presença silenciosa tomou conta do meu mundo, e meu corpo implorou por salvação que eu sabia não viria. Então, o uivo final soou diretamente em meus ouvidos, um som que parecia querer arrancar minha alma. Não sei quanto tempo fiquei ali, perdido entre o medo e a incredulidade. Só sei que, quando a criatura finalmente se afastou, um estrondo de galhos secos reverberou no quintal, e o silêncio voltou a reinar. Eu permaneci imóvel, com o rosto colado ao chão, sentindo cada batida do meu coração como se fosse a última. Aos poucos, levantei-me, trêmulo, e fechei a porta atrás de mim. Aquele uivo distante ainda ecoava na minha mente, lembrando-me de que o terror que eu enfrentei não era apenas um som na noite, mas a manifestação de um mal que habitava o sertão. Eu ainda sentia o eco daquele segundo uivo quando, impulsionado por uma mistura de curiosidade e horror, me aproximei da beira da varanda. A lamparina vacilava, projetando tremeluzentes reflexos nas tábuas gastas do piso, enquanto meus pés avançavam com firmeza trêmula. Cada palmeira pareceu ganhar vida própria, seus troncos retorcidos lançando sombras sinistras que pareciam antecipar as investidas de uma criatura faminta. Senti o cheiro acre da vegetação murcha, misturado ao odor de terra úmida que anunciava a chegada de uma tempestade. Mas naquele instante nada na minha mente tinha espaço para a chuva. Só havia lugar para o medo. Quando estiquei o braço para empurrar a cortina, um estalo seco soou à minha esquerda, como se um galho tivesse sido quebrado por uma mão invisível. Meu coração disparou e me vi encarando a escuridão entre as palmeiras. Era impossível distinguir formas com clareza, mas tive a certeza de que algo me observava de lá, imóvel, espreitando cada movimento meu. Um arrepio percorreu minha espinha e minha mão ficou fria como gelo ao tocar o tecido da cortina. Em seguida, um segundo estalo, mais perto, como se a criatura vigilante se aproximasse um passo de cada vez, arrastando garras famintas. Fechei os olhos por um breve instante, recordando as noites em que, ainda criança, me aninhava ao lado da minha avó, enquanto ela contava causos de assombração. Hoje entendo que aquilo não passava de história para acalmar os peitos curiosos, mas naquele momento reconheci o valor de cada palavra que ela sussurrava. Nunca olhe para as sombras quando o uivo corta a noite. Elas movem-se para devorar o coração dos distraídos. Abri os olhos e, apesar do medo que tomava meu corpo, forcei-me a encarar o vazio. Algo emergiu ali. Uma forma esguia de pelos escuros deslizando entre os troncos. A lua, que mal aparecera por trás das nuvens, refletiu por um instante nos dentes afiados da criatura, revelando um sorriso que me gelou os ossos. Eu dei um passo para trás, sentindo minhas pernas bambas ameaçarem ceder. Mas qualquer tentativa de recuar era anulada pelo som de folhas secas esmagadas sob pés pesados. A lamparina começou a falhar de vez, e o palco de sombras se ampliou, engolindo o limite da varanda. Pensei em gritar, mas não havia voz suficiente para romper o silêncio que aquelas palmeiras impunham.
No lugar da coragem, senti o coração apertar, como se alguém tivesse apertado minhas costelas, comprimindo cada respiração. Não era apenas uma fera. Era um predador que se alimentava do medo antes mesmo de atacar. Num impulso, ergui a lamparina o mais alto que pude e vi o vulto recuar por um instante, oculto novamente na penumbra. Aproveitei o breve alívio e avancei um braço, tentando tocar o tronco de uma palmeira próxima, para me orientar. A casca áspera arranhou minha pele, e no mesmo instante senti o roçar de pelo grosso passar rente ao meu braço. Um arrepio de horror percorreu minha espinha e deixei a lamparina balançar em minhas mãos, espalhando luzes trêmulas que pareciam dançar com a própria nervosidade. A criatura se aproximava outra vez, e dessa vez eu podia ouvir o arrastar de seu corpo, como um animal que rasteja em silêncio antes do bote. Tentei me concentrar na respiração, inspirando e expirando devagar, como me ensinaram nos dias de aflição. Cada sopro era uma tentativa de manter a lucidez, de lembrar que eu era homem e não presa. Mas quando ergui o olhar para o ponto exato entre duas palmeiras, vi o reflexo dos olhos da fera. 2 pontos de fogo que se fixaram em mim, implacáveis. Meu corpo gelou. Nem cogitei correr. Fiquei ali, olhando de volta como se um desafio silencioso tivesse sido lançado. A lamparina tremeluzia, revelando o contorno do focinho inclinado, da mandíbula tensa, pronta para cravar dentes afiados. Então, o uivo rompeu de novo, explosivo, vindo de dentro da mata. Era um chamado de guerra, e eu soube que minha única salvação seria confrontar o terror. Com uma determinação nascida do desespero, gritei o nome de Deus, erguendo a lamparina como uma tocha contra a escuridão. Em resposta, o vulto recuou abruptamente, fazendo um barulho de galhos partindo. Eu senti o coração pulsar tão forte que achei que fosse explodir, e por um breve instante o mundo pareceu suspender o medo junto com o grito que ecoou pelas árvores. Mas a sombra voltou à calma, imóvel, como se tivesse recuado por precaução, aguardando o momento certo para atacar. Fiquei ali por um tempo interminável, tentando conter o tremor que sacudia meu corpo. O suor escorria pela testa, misturado à poeira do sertão. Aos poucos a criatura se afastou, deslizando de volta para a penumbra das palmeiras. O silêncio voltou a reinar, profundo, deixando o ar mais pesado do que antes. Eu recolhi a lamparina e me afastei, cambaleando, até encostar as costas na parede fria do casebre. Cada batida do meu coração era uma contagem regressiva para a próxima investida. Quando percebi, havia amanhecido. O cinza do amanhecer filtrava-se entre as frestas da varanda e o terror da noite ganhou contornos menos assustadores. Mas eu sabia que jamais esqueceria o que vi. As sombras entre as palmeiras continuariam lá, agitando-se na lembrança de cada estalo, de cada uivo, e eu carregaria convosco o peso de ter olhado de frente para o monstro que domina o sertão. Eu mal conseguia acreditar nos olhos de fogo que me encaravam na escuridão da varanda. Após ouvir uivos que pareciam brotar do próprio inferno, senti um calafrio que atravessou cada osso do meu corpo. A lamparina tremia em minhas mãos, espalhando feixes de luz vacilante sobre as tábuas gastas do piso. Foi então que notei na extremidade do alcance da luz algo que fez meu coração parar. 2 pontos incandescentes, fixos em mim, ardendo com uma fúria primitiva. O calor daqueles olhos parecia derreter a noite ao redor, transformando-a em um purgatório onde eu era a oferta viva. Eu tentei desviar o olhar, mas meu corpo não obedecia. Aqueles olhos me sugavam, dominavam minha mente, empurrando pensamentos de desespero e morte. Vi o reflexo da luz nas lentes avermelhadas, como brasa viva prestes a explodir. A fera arrastava-se, movendo-se com passos lentos que ressoavam como trovões contidos. Cada estalo de galho, cada rangido de folha morta anunciava a aproximação daquela entidade.
Em silêncio, meu peito doeu a cada batida, como se cada impulso fosse um martelo cravando pregos na minha alma. Enquanto minha mão buscava um apoio para não cair, lembrei das palavras de meu avô: "Óleo de fogo não perdoa o covarde." A lembrança ressoou dentro de mim, trazendo um lampejo de coragem. Ergui o queixo e olhei direto para o brilho infernal. A fera rosnou, um som grave e coroado de ameaças silenciosas. Era um convite à rendição, ao abandono de qualquer esperança. Mas eu senti uma centelha de algo pulsar no fundo do meu peito. Era a minha vontade de sobreviver, endurecida pelo suor da fé e do desespero. Eu respirei fundo, sentindo o ar rarefeito arder nos pulmões. Aproximei a lamparina um pouco mais do meu corpo, iluminando o peito da criatura. Pude ver o pelo eriçado, as costelas salientes, o contorno de músculos esticados como cordas de violino prestes a arrebentar. A respiração da fera ecoava no ar, ritmada e ancestral. Meu coração bombeava com tanta força que parecia quebrar as costelas, mas decidi tomar uma atitude. Ergui a lamparina e gritei, lançando aquele feixe de luz bem em seus olhos. O brilho quase me cegou, mas notei a criatura recuar, reprovando a ousadia. No instante em que a fera recuou, o sino da igreja tocou novamente, seus badalos ressoando como sentenças de morte. A criatura fez um movimento brusco, abriu o focinho e soltou um uivo cortante, tão alto que senti o tímpano latejar. Era como se todo o sertão estivesse lamentando meu destino. Mas naquele segundo percebi a oportunidade, a feroz batalha silenciosa entre luz e escuridão. Mantendo a lamparina firme, avancei um passo, outro, até tocar a ponta do focinho quente e úmido. Um arrepio percorreu meu corpo e senti o cheiro acre de sangue fresco. A fera recuou e desapareceu na penumbra das palmeiras, deixando apenas a lamparina tremeluzir perante a noite. Meu corpo estremeceu enquanto a lua rompia as nuvens, banhando o casebre num azul pálido. A noite havia sido vencida por um homem e sua fé vacilante, e eu soube, naquele momento, que jamais esqueceria o encontro com aqueles olhos de fogo. O silêncio reinou, pesado, mas cheio de significado. Eu permanecera. Quando senti o coração pulsar no silêncio que se seguiu, percebi que a noite havia mudado. Cada galho quebrado, cada sussurro de vento parecia agora fazer parte de uma sinfonia macabra que ecoaria para sempre em meus ossos. Eu apoiei as costas na parede fria do casebre, sentindo o calor do corpo ainda tremer, como se tivesse sido envolvido em fogo. Minha mão tremia enquanto guardava a lamparina na sacola de couro. Cada centímetro daquele movimento me lembrava a fragilidade da minha existência. Foi ali, naquele instante de quietude, que compreendi o verdadeiro peso do terror. Não era o uivo, nem o monstro em si, mas a certeza de que, para cada homem que ousa encarar o medo, existe um ponto de retorno, um limite invisível onde a coragem se transforma em loucura. Fechei os olhos e busquei a lembrança de rostos queridos. Minha avó, que me embalava com rezas, meu pai que me ensinou a atirar no curió para alimentar a casa, minhas irmãs que aguardavam meu retorno para compartilhar pão fresco. Aquela lembrança foi o alicerce que manteve meu espírito firme, enquanto a respiração ainda lutava para se tornar tranquila. Senti o ar úmido invadir meus pulmões, misturando-se ao cheiro de terra molhada que anunciava uma chuva distante. Era um conforto tênue, mas suficiente para me lembrar de que a vida, apesar de frágil, se sustenta na memória e na esperança. Rapidamente, recorri ao interior do casebre e tomei um pouco de água suja em um copo de barro. O líquido gelado desceu como uma bênção, apagando o ardor das lembranças e da adrenalina que queimava minhas veias. Apertei o copo na mão e olhei para o quintal, onde as palmeiras balançavam à brisa noturna. Já não havia vultos, apenas silhuetas ondulantes que pareciam aplaudir meu triunfo. Um sopro de vento trouxe o som distante de um galo cantando.
um sinal de que a aurora estava próxima. O relógio marcava as 12 badaladas quando, num súbito arrepio, ouvi o primeiro toque do sino da igreja. Não havia campainha ao redor, nenhum sino próximo o suficiente para produzir aquele som metálico e profundo. Eu estava sentado à mesa, as mãos trêmulas, segurando um copo de café já frio, quando senti o chão ressoar sob o peso daquelas badaladas que ecoavam como marteladas no coração do sertão. Naquele instante, eu soube que algo ancestral e sinistro se aproximava, convocado por aquela melodia funesta. Deixei o copo cair, o líquido escorrendo pela mesa de madeira rústica, e corri para a janela. A escuridão lá fora era espessa, uma cortina de breu que parecia engolir cada raio de luar. As palmeiras se agitavam num balé macabro, embaladas pelos badalos que vinham de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Cada toque fazia meu peito doer, como se fosse um chamado direto às minhas entranhas, uma força que pulsava nas veias com urgência cruel. Eu saí às pressas, trancando portas e janelas, enquanto o sino soava novamente. A terra vibrou sob meus pés, e o ar carregou um aroma de chuva misturado a pólvora e ferrugem. Senti o cheiro de metal quente, de sangue coagulado, trazendo à minha mente visões de batalhas antigas, de rezas interrompidas pelo clangor das armas. Meus olhos lacrimejaram ao perceber que aquele sino não anunciava apenas a hora, mas algo mais profundo. Um ritual invisível que convocava forças antigas do sertão. Cada badalada pareceu contar uma história de dor e vingança. Eu ouvi vozes sussurrantes, misturadas ao vento, como se os mortos repousassem sob as tábuas frias da igreja, implorando por justiça ou por sangue. Um arrepio percorreu minha espinha quando reconheci o eco de um cântico antigo, memórias de uma missa de corpo presente, cantos fúnebres que ressoaram na minha infância. Naquele momento, percebi que não era apenas um sino, era a batida do coração de uma criatura ancestral, um ser que acordava a cada meia-noite para reclamar sua parte de temor e sacrifício. A cada toque, mais pessoas surgiam nas portas das casas vizinhas, rostos pálidos iluminados pela luz trêmula das lamparinas. Os olhos se encontravam com os meus, cheios de pavor e desorientação. Sem dizer uma palavra, corremos juntos em direção à igreja, guiados pelo clangor que nos atraía como mariposas à chama. Meu corpo latejava, mas seguia em frente, impulsionado por uma curiosidade que beirava a loucura. Ao chegar ao pátio empoeirado, o sino soou mais alto e o mundo pareceu oscilar em um sopro. Eu não via cordas nem mastros, apenas o sino pendurado, imóvel e ainda assim vibrando com força sobrenatural. Tentei tocar seu metal frio, mas uma energia percorria meus dedos, um formigamento que queimava como fogo. Atrás de mim, percebi vultos se ajoelhando, rezando em línguas esquecidas, oferendas de velas negras e flores murchas espalhadas ao redor do sino. Aquela cena me fez entender. Estávamos participando de um rito antigo, um pacto silencioso entre o homem e o sobrenatural. Quando o sino cessou abruptamente, um silêncio mortal tomou conta do lugar. Minhas orelhas zumbiam e meu corpo parecia alheio ao tempo. Então senti um sopro gelado no meu pescoço e, ao virar, meus olhos encontraram os de um homem idoso, pele enrugada, vestido com roupas de padre, mas sem rosto. A figura ergueu a mão e apontou para o sino, seus lábios se movendo sem emitir som. Com um tremor, reconheci seu olhar vazio, um chamado à loucura. Aterrorizado, recuei, mas o sino tocou novamente. 3 badaladas rápidas, desordenadas, como um aviso de sentença. Corri sem olhar para trás, sentindo o aroma de velas negras e enxofre me perseguir. Cada passo me levava para longe do pátio, mas o som me seguia, colando-se ao meu coração como um tapete de pregos. Quando cheguei em casa, joguei-me no chão e cobri os ouvidos com as mãos, mas as badaladas invadiram minha mente, se repetindo em looping infernal. O dia amanheceu,
mas meu sono fugiu para sempre. O sino misterioso continuava a soar em meus sonhos, lembrando-me de que, no sertão, a escuridão guarda segredos que não se calam com a luz. E que, por trás de cada badalada, existe uma porta entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, pronta para se abrir a qualquer instante. O momento da fuga chegou com um uivo distante que parecia cortar a alma. Eu sabia que não podia permanecer ali por mais tempo. Minhas pernas tremiam, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Corri pelo corredor estreito, o piso de madeira rangendo sob meus pés desnudos. Cada passo ecoava como um trovão, e eu sentia o monstro me perseguindo em silêncio, como um caçador implacável. As paredes do casebre se aproximavam, e o cheiro de mofo misturado ao odor acre de suor me fazia engolir em seco. Eu corria sem olhar para trás, lembrando das rezas que martelavam minha mente, buscando um sopro de esperança. O coração batia nas têmporas, cada pulsares um rugido abafado em meu peito. Senti o corrimão frio da escada e subi os degraus com tanta pressa que quase escorreguei. Lá em cima, um corredor mal iluminado me aguardava, e a porta do quarto rangeu como um sussurro, implorando para que eu me escondesse. Mas não havia tempo para esconderijo. O uivo aproximava-se, cada vez mais estridente, anunciando a presença do terror. Eu me joguei sobre a cama desfeita, puxei o cobertor até o queixo e tentei controlar a respiração, mas a madeira do assoalho começou a tremer novamente. O sino da igreja ecoou antes mesmo de atingir a meia-noite, adicionando um ritmo cadenciado àquela sinfonia macabra. O estalo de um galho contra a janela me fez pular, e notei uma figura escura parada ali, com olhos que brilhavam como brasas. Meu corpo travou, mas o pulso gritou para que eu agisse. Ergui a lamparina trêmula e atirei o feixe de luz na direção da porta. O vulto recuou, seu tronco inumano projetando uma sombra monstruosa nas paredes. Vi o reflexo de um sorriso bestial enquanto ele soltava um rugido abafado. Agarrei o punhal que repousava sobre o criado mudo, uma lâmina enegrecida pela ferrugem, e mentalizei cada oração que minha avó ensinou, sentindo o metal frio contra a pele. O monstro avançou e consegui cravar a lâmina em seu ombro peludo. Um grito estridente cortou o ar, e gotas de um líquido escuro espiralaram na escuridão. Aproveitei o momento de dor alheia e me lancei pela porta. Escorreguei pela escada e corri em direção ao quintal. O céu escuro, antes testemunha silenciosa, agora me encarava com nuvens como espectros que se agitavam. Senti o vento bater contra o rosto, misturando-se ao odor de terra molhada. O monstro emergiu da porta quebrada e eu pude ver a silhueta massiva, membros desgrenhados e garras afiadas. Meus joelhos fraquejaram, mas forcei as pernas a avançar até a cerca baixa do terreno. Escapei por entre cactos que arranharam meu rosto e troncos que me agarraram como mãos frias. Atravessei o riacho raso, sentindo a água gélida envolver meus tornozelos, e ouvi um último uivo conquistar a noite, misturado ao bater do sino. Quando alcancei a estrada de terra batida, olhei para trás e vi apenas o vulto sumir na neblina do luar. Meu peito queimava, mas eu sabia que estava vivo. Sentei-me num barranco, mãos tremendo, corpo exausto, enquanto tentava colocar ordem nos pensamentos. A respiração voltou ao ritmo normal, mas o terror permaneceu, gravado em cada fibra do meu ser. Olhei para a mata que cercava minha fuga e, mesmo com o sol nascendo no horizonte, senti que o mal não dormia. O sertão, imenso e silencioso, guardava segredos que desafiam a coragem de qualquer homem. E eu era a prova viva de que o terror, uma vez solto, nunca se cala completamente. Agora, com o sol alto queimando o horizonte e o calor do sertão inundando novamente o casebre, sinto o peso da última noite como um manto pesado sobre os ombros. Cada músculo do meu corpo ainda vibra com a lembrança dos uivos e do rugido bestial, mas também com a certeza de que sobrevivi.
Caminhei lentamente de volta ao quintal, observando as palmeiras que antes abrigaram sombras medonhas. Agora, balançavam tranquilas ao vento, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que elas guardavam o segredo daquilo que habita o limiar entre o natural e o sobrenatural. Ao olhar para a estrada de terra seca, vejo pegadas que não são minhas. Marcas profundas que se afastam no pó, indo em direção à imensidão do sertão. Sinto um frio na espinha ao pensar que a fera ainda caminha livre, protegida pela escuridão que retorna a cada entardecer. Porém, aprendi algo fundamental. O medo pode ser transformado em coragem, e cada badalada daquele sino misterioso, cada estalo de galho e cada lampejo dos olhos de fogo serão para mim um lembrete de que a fé e a determinação podem enfrentar até mesmo a criatura mais ancestral. Entrei em casa e acendi um lampião, posicionando-o bem no centro da sala. Ali, jurei nunca mais desacreditar dos causos antigos, das rezas sussurradas pela minha avó e do poder que reside na união de quem acredita. Coloquei o punhal enegrecido numa caixa de madeira rústica e guardei com cuidado, como um amuleto que prova o encontro com o inexplicável. Em seguida, me sentei à mesa e comecei a anotar cada detalhe da minha experiência para que outros saibam. As trevas do sertão ocultam forças que despertam sob a lua cheia, mas a luz da palavra e o aço da coragem podem salvar quem tiver voz para contar. Agora, compartilho essa história não apenas como um relato de terror, mas como um apelo. Respeitai o silêncio da noite e honrai o poder das preces. Que cada leitor olhe para as sombras com reverência, sabendo que nem tudo o que dorme está inerte. E eu, que enfrentei o uivo macabro do lobisomem de Juazeiro, sigo vigilante, pronto para acender meu lampião na próxima lua cheia. Pois, no sertão, o terror pode se esconder onde menos se espera, e apenas a fé ilumina o caminho de volta para casa.